Bem-vindos ao Insights de Vida, 10 minutos de Bíblia, o seu programa que ajuda você a ler esse precioso livro. Hoje leremos Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 34. Diz assim a palavra de Deus: E saindo eles, vamos marcar aqui eles, provavelmente refere-se aqui a Jesus e seus discípulos, talvez Simão Pedro, André, e juntos foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, então vamos marcar aqui no texto Simão, a casa de Simão, e aqui também a sogra de Simão. A sogra, a casa de Pedro, Simão Pedro, a sogra de Simão Pedro. Então aqui diz que no versículo 30 diz que a sogra de Simão achava-se acamada com febre. Vamos marcar aqui acamada e com febre. Quem é que se achava assim? A sogra de Simão. E logo lhe falaram a respeito dela. Então ela estava acamada com febre e falaram para Jesus. E logo lhe falaram a respeito da sogra de Simão. Lhe falaram a respeito dela, a respeito da sogra de Simão, que estava acamada com febre. Então Jesus, aproximando-se, mais uma vez aqui, vamos marcar, falaram para ele, agora aqui Jesus aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Note aqui que Jesus toca na mulher, toma-a pela mão, tomou-a, referindo-se à sogra de Simão Pedro, ele tomou-a pela mão e a febre aqui que deixava esta mulher acamada, a febre que fazia com que essa mulher ficasse impossibilitada de ter uma vida normal, a febre que estava transtornando a vida dessa mulher acamada, a deixou. E passando ela aqui, a sogra de Simão, passando ela a servi-los. Assim que a febre a deixou, ela passou a servi-los. À tarde, ao cair do sol, então aqui essa expressão à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Trouxeram a Jesus. Então marquemos também aqui a Jesus, todos os enfermos trouxeram a Jesus. Toda a cidade estava reunida à porta, toda a cidade. Note que a expressão aqui, toda a cidade, é uma expressão idiomática. Ela não quer dizer literalmente a cidade inteira, mas quer dizer que grande parte da cidade estava aqui. E ela estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes. Então, note que Jesus, curou muitos doentes. Vamos marcar aqui a expressão aqui, muitos doentes. Jesus curou muitos doentes. E também toda sorte de enfermidades. Vamos marcar aqui de verde. Enfermos. Aqui, Jesus curou muitos doentes e toda sorte de enfermidade. E aqui os endemoniados, Jesus expeliu muitos demônios também. Curou e também expeliu muitos demônios. E interessante que Jesus, como aconteceu lá na sinagoga, quando, vamos marcar aqui, sinagoga, lá na sinagoga, quando Jesus libertou aquele homem possesso de espírito imundo, ele não permitiu que aquele espírito imundo falasse. Aqui também Jesus não permitia que os espíritos imundos falassem, os demônios, ele não permitia que eles falassem. Por quê? Porque eles, os demônios, esses demônios sabiam quem
Jesus era. Tanto é que o espírito imundo lá da sinagoga declarou: tu és o Santo de Deus. Mas Jesus rejeitou esse louvor vindo das trevas, porque ele já tinha recebido o louvor de Deus, a confirmação de Deus, quando Deus diz: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus já havia sido confirmado pelo próprio Deus, ele não precisava da confirmação desses seres das trevas, desses espíritos imundos. Então Jesus rejeita e não permite que eles falem. Eles sabiam que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Então temos aqui um texto precioso que nos mostra coisas tremendas. Temos aqui um texto que mostra o cuidado do Senhor Jesus com os seus discípulos. Assim como Jesus cuidou da família de Simão Pedro, Jesus também quer cuidar da sua família. Assim como aquela mulher que estava acamada com febre encontrou em Jesus a cura e imediatamente passou a servi-los, nós também cristãos somos curados da nossa enfermidade espiritual. Nós também que cremos em Cristo Jesus somos curados da nossa cegueira espiritual e somos então imediatamente chamados a servir. Aquele que prova dessa bênção, desse milagre maravilhoso de ser curado da cegueira espiritual, é chamado a servir. E por último, assim como Deus em Cristo Jesus curou muitos doentes, expulsou muitos demônios, libertando vidas, Deus também em Cristo Jesus quer cuidar da sua vida, quer tratar das suas enfermidades, quer te renovar as suas forças, Ele quer cuidar de você, Ele quer te libertar da cegueira espiritual, Ele quer te libertar da opressão das trevas e Ele quer te dar uma vida nova na presença do Pai, na presença daquele que é Deus. Em Cristo Jesus, sim, no Filho de Deus, em quem o Pai tem alegria. Então, assim como Jesus fez, Ele também quer fazer na sua vida. Confie nele, entregue-se a Ele, entregue também a sua família em oração a Ele. Jesus, o Rei, o Senhor, o Filho amado de Deus, confirmado pelo próprio Deus, pois Ele, Jesus, tem controle sobre todas as coisas. E mesmo que você esteja diante das dificuldades da vida, das enfermidades e das impossibilidades para os homens, confie na restauração que vem do alto, porque em Deus não há impossibilidades. E assim, dedique-se com muita alegria ao serviço cristão, pois Ele já te libertou das trevas da incredulidade e do transtorno da incapacidade de servir. Lembre-se que Jesus, o Filho de Deus, conquistou tudo isso na cruz, derramando seu sangue precioso por você. Esse foi mais um Insights de Vida, 10 minutos de Bíblia, o seu programa que ajuda você a ler esse precioso livro.